Para quem achou que o Liverpool cairia sem Klopp, a resposta veio através do título da Premier League. E após reassumir o trono do futebol inglês, os Reds prometem vir ainda mais fortes na próxima temporada, a fim de transformar a era Arne Slot em mais um ciclo de glórias duradouro em Anfield. Um ano após derrubar lágrimas de dor devido à duríssima despedida de Jürgen Klopp, a torcida do Liverpool voltou a chorar novamente, porém desta vez de alegria, ao comemorar o 20º título inglês da história do clube, aliás, o primeiro festejado nas ruas da cidade, pois o último conquistado há 5 anos deu-se na pandêmica temporada 2019-2020, quando os estádios não tinham a presença de público. Então a realidade é que a torcida do Liverpool podia enfim soltar o grito de campeão que estava entalado na garganta após 35 anos de espera. Com isso, o Liverpool igualou-se ao Manchester United com os maiores campeões ingleses de todos os tempos, ambos com 20 títulos cada um, algo que nem o mais otimista dos torcedores do Liverpool imaginava logo na primeira temporada sob a liderança de Arne Slot e logo no primeiro ano pós-Jürgen Klopp em Anfield, o lendário treinador alemão que havia dirigido os Reds durante 9 temporadas entre 2015 e 2024. Cara, e essa Premier League conquistada pelo Liverpool expõe o quão fundamental é, nos dias atuais, uma diretoria de futebol entender do assunto. E quando eu digo entender do assunto, é ser capaz de avaliar, cobrar, questionar, analisar o trabalho de um treinador no que diz respeito à parte tática, técnica e filosofia de jogo, pois ao escolher Arne Slot para substituir Jürgen Klopp, a diretoria do Liverpool trouxe a melhor opção possível para dar sequência a esse trabalho, né, fazendo com que tudo que foi desenvolvido por Jürgen Klopp há quase uma década não fosse perdido em função dessa troca no comando técnico da equipe. Pois assim como o treinador alemão, o holandês também é adepto ao sistema de jogo ofensivo, dinâmico, intenso, de forte marcação, cujo esquema tático predileto é o 4-3-3, e a gestão de grupo é bastante valorizada, tendo como principal ponto a harmonia junto ao elenco. Portanto, diferentemente dos clubes brasileiros, por exemplo, que não levam em consideração absolutamente nada quando vão contratar um novo treinador, não avaliam, por exemplo, as características dos jogadores, o trabalho do técnico anterior, se um plantel se encaixa ali em determinado esquema tático. O Liverpool acertou em cheio na contratação de Arne Slot, tanto é que o impacto sentido pelos atletas com a vinda do treinador holandês foi praticamente zero, e mesmo herdando basicamente o mesmo plantel de Jürgen Klopp, com exceção a Federico Chiesa, que mal jogou nessa última temporada, o ex-treinador do Feyenoord conduziu com êxito o Liverpool rumo ao título da Premier League. É bem verdade, beneficiado pela queda de rendimento do Manchester City, algo que jamais havia acontecido ao longo da era Jürgen Klopp. Mas ainda assim, as campanhas do Liverpool na Premier League em comparação à última temporada de Klopp e essa primeira de Slot demonstra que a equipe seguiu performando no mais alto nível apesar da mudança de técnicos. Entretanto, é óbvio que nem tudo foram flores na temporada do Liverpool, a julgar pela precoce e vexatória queda na FA Cup diante do modesto Plymouth Argyle, que posteriormente veio a ser rebaixado para a terceira divisão inglesa, além da derrota para o Newcastle na decisão da Copa da Liga Inglesa no estádio do Wembley e da eliminação frente ao PSG nas oitavas de final da Champions League em pleno estádio de Anfield, depois do Liverpool vencer o jogo de ida no Parque dos Príncipes pelo placar mínimo. De qualquer maneira, tudo isso acabou ficando em segundo plano com a conquista da Premier League, confirmada com 4 rodadas de antecedência em meio à goleada por 5-1 sobre o Tottenham, e também, né, com as renovações contratuais do capitão Virgil van Dijk e do atacante Mohamed Salah, que se estenderam aí durante toda a temporada 2024-2025, mas tiveram um final feliz, ao contrário do desfecho da novela envolvendo Trent Alexander-Arnold, que transferiu-se ao Real Madrid. A propósito, por falar em Mohamed Salah, que temporada realizou o atacante egípcio, né?
Inclusive, ele só não concorrerá ao prêmio de melhor jogador do ano, porque o Liverpool foi eliminado muito cedo da Champions League, que, como a gente sabe muito bem, tem um peso relevante na escolha do ganhador. Assim, a temporada do Camisa 11 ficou restrita única e exclusivamente à Premier League. Seja como for, foram 57 participações em gols em 52 partidas defendendo as cores dos Reds na temporada anterior, em virtude dos 34 gols e das 23 assistências concedidas pelo goleador máximo da Premier League no período, com 29 tentos assinalados, 6 a mais em relação ao vice-artilheiro Alexander Isak do Newcastle. Não à toa, Mohamed Salah realizou no auge dos 33 anos de idade a melhor temporada da carreira, o que comprova o enorme acerto por parte do Liverpool ao ter estendido o seu contrato por mais 2 temporadas. Pois é, mas se por um lado o excelente primeiro ano de Arne Slot já renovou totalmente as expectativas dos torcedores do Liverpool em relação ao sucesso do time na próxima temporada, por outro, as contratações realizadas pelos Reds aumentaram ainda mais as esperanças da torcida, em especial a de Florian Wirtz, o principal reforço contratado pelo Liverpool nessa janela de transferências, contratado pelo montante de 125 milhões de euros com outros 25 milhões adicionais. O que significa que o jovem meia alemão de 22 anos de idade, que também pode jogar em todas as posições do ataque, seja aberto pelos lados do campo, seja centralizado como falso 9, se tornou não apenas o reforço mais caro da história do Liverpool, como também o mais valioso da Premier League em todos os tempos, superando assim a contratação de Enzo Fernandes pelo Chelsea em 2023 por 121 milhões de euros. Bom, e além de Florian Wirtz, outro reforço contratado pelo Liverpool junto ao Bayer Leverkusen foi Jeremy Frimpong, que chega para preencher a lacuna deixada por Trent Alexander-Arnold ali na lateral direita. Na minha opinião, uma excelente contratação, por mais que o perfil do holandês seja completamente diferente em comparação ao do inglês, tendo em vista que o Arnold era um lateral construtor que caía na diagonal e jogava por dentro ali na fase ofensiva do Liverpool, enquanto o Frimpong é um lateral mais agudo que ataca a linha de fundo e dá maior amplitude à equipe, até por ter sido ala, né, daquele fantástico Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, campeão da tríplice coroa alemã. Características essas bastante similares às de Milos Kerkez, o outro lateral contratado pelo Liverpool, que para mim veio por uma pechincha, tá? Considerando o enorme potencial e qualidade do ex-jogador do Bournemouth de 21 anos de idade, autor de 2 gols e 5 assistências em 41 partidas disputadas na última temporada. Em todo caso, a movimentação do Liverpool nessa janela de meio de ano está longe do fim, acima de tudo por conta da trágica morte do atacante Diogo Jota no início deste mês após um acidente automobilístico, uma fatalidade que obrigará o Liverpool a contratar pelo menos mais um atacante para reforçar o elenco. Inicialmente, o Liverpool trabalhava com a hipótese de trazer apenas mais um zagueiro e um atacante, já que o Darwin Núñez estava fora dos planos do clube, na lista de negociáveis, inclusive. Todavia, as coisas mudaram depois que Luís Dias informou à diretoria o desejo de transferir-se ao Bayern de Munique. Assim, é bastante provável que 2 atacantes e um zagueiro ainda sejam contratados pelo Liverpool, e dentre os principais alvos dos Reds estão o brasileiro Rodrigo, o sueco Alexander Isak e o defensor do Crystal Palace da seleção inglesa Mark Guehi. Contudo, os mais de 200 milhões de euros já investidos pelo Liverpool nessa janela de transferências evidenciam a total mudança na política de contratações da Fenway Sports Group, companhia norte-americana que administra o Liverpool. Isso porque os Reds jamais haviam ultrapassado a barreira dos 200 milhões de euros em contratações numa única temporada. Inclusive, o mercado mais caro da história do Liverpool até então havia ocorrido na temporada 2018-2019, sob o comando de Jürgen Klopp, quando 182,2 milhões de euros foram despejados para as compras do goleiro Alisson, dos volantes Naby Keita e Fabinho e do atacante Xherdan Shaqiri. Em outras palavras, outro contratempo além do alto grau de competitividade do Manchester City que Arne Slot não precisou enfrentar em Anfield. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Gostaria mais uma vez de pedir a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário,
Compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que vou deixar na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço e uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!